Prisões e violência criminal no Brasil. Bom, o contexto brasileiro ligado à violência criminal é muito intenso, o problema da segurança pública, um país com 60 mil homicídios por ano. Os motivos para isso cada vez são mais fortes, né? A própria questão do tráfico de drogas, que leva praticamente 60% dos homicídios, 35% dos encarcerados estão ligados ao tráfico de drogas. Ou seja, a gente tem todo um contexto no Brasil de homicídios, violência policial, violência criminal, gangues, facções, que levam a uma superlotação das cadeias, a um sistema carcerário bastante pesado, e nós vimos no início do ano 2017 uma série de problemas, né, de brigas de facções, e levando a situações de barbárie, como 56 mortos em Manaus, 27 no Rio Grande do Norte, e uma facção fazendo represália em relação a outra também em Roraima, fazendo represália, né, o que aconteceu em Manaus. Então, PCC, Grande Família do Norte, são nomes que a gente passa a lidar no cotidiano diante do problema do sistema carcerário brasileiro. E para falar disso, eu estou aqui com o professor Gilberto Viana, que é tenente-coronel, é pesquisador da Escola Superior de Guerra, também historiador e doutorando em História Social pela UFRJ. Doutorando e ligado ao departamento de War Studies, né, estudos da guerra, do King's College, que está passando pelo Brasil para fazer as suas pesquisas, Andrea Varsori, e o professor do nosso curso, o coordenador da disciplina, Pedro Vilas Boas Castelo Branco, que também é professor dessa casa do Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Então, até eu vou começar já lançando essa provocação, né? Isso que a gente viu, esse cenário de barbárie no Brasil, conflitos pesados dentro das prisões, isso identifica o país como algo semelhante a outras nações em que as prisões já não são mais controladas pelo Estado, perdeu-se o controle, como existem casos famosos, né, de prisões na América Latina, em que o Estado completamente largou de mão, não tem mais controle, também em outros países. Ou seja, a gente pode identificar uma situação de perda de controle do Estado, inclusive naquilo que é um sistema em que o Estado deveria ter o total controle, porque você está protegendo e também recuperando supostamente, mas também mantendo fora da sociedade pessoas. Até eu pergunto para o André, você lembra de outros casos fora, né, do Brasil em que há essa situação de prisões sendo controladas por presos? Acho que sim, mas não, na verdade, claro que sim. O Brasil não é o único caso de país no qual o Estado não tem um controle muito grande sobre os presídios, porque tem outros países da América Latina também. A América Central, por exemplo, teve um caso bastante famoso na Bolívia de uma prisão onde mesmo as guardas não controlam o interior da prisão. E mesmo os presos acabam ficando na prisão com família, mulher, filhos e tudo isso, e mesmo pagando por o lugar onde eles vão estar. Mas mesmo Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos tem gangues, quadrilhas, que nasceram nos presídios. E ali, como os astecas, e mesmo, pode dizer que as maras da América Central, que nasceram, na verdade, nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia em geral, durante os anos 70, 80, durante os períodos das guerras civis, nos países da América Central, as maras, é claro que passaram pelas prisões. E você acaba tendo prisões onde gangues nascem, mas mesmo prisões onde
outras pessoas, que pode ser cometem só pequenos roubos, pequenos crimes, ficando na prisão por algum tempo, eles são formados pelo crime. E a prisão o presídio se torna escola do crime, universidade do crime, porque o Estado acaba não tendo controle sobre a massa da população carcerária e os presos acabam fazendo os seus próprios grupos e as suas próprias regras. É isso. É impressionante, porque eu acho que até passando para o professor Gilberto e Pedro, a questão desse problema do atochamento, né, desse gargalo, né, do sistema prisional, quando 1/3 dos presos no Brasil aguardam julgamento, e na verdade 1/3 é prisão provisória, perdão, segundo o CNJ. Ou seja, também há um problema aí da celeridade da justiça, né? O que a gente está analisando? Está todo um conjunto de situações, tráfico de drogas, homicídios, que levam a um esgotamento de um sistema. Então, se o André colocou que outros países também têm essa situação, mesmo países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, não há esse controle total do Estado, quem dirá a nossa situação que também há um periclitante quanto à celeridade da justiça? Eu posso até pensar, o André estava falando também, a fronteira do Estado, né? O Estado acaba tendo uma fronteira no sistema carcerário. E o que aconteceu no Brasil no começo de 17, com esses grandes levantes, estão diretamente ligados ao interesse dos grupos criminais em rotas de tráfico, em domínio de áreas. E esses interesses se refletem na própria luta dentro do presídio. E você falou uma coisa bem interessante. O presídio como centro de escola, como um divulgador do crime, onde ele aglutina pessoas que talvez não sejam criminosos extremamente perigosos, estejam diretamente envolvidos com o crime, e esses criminosos acabam aderindo a uma ou outra facção, ou o presídio ser de uma facção, e acabam voltando dentro de uma lógica, de uma regra do crime, trabalhando daquilo ali. E aí nós pensamos o seguinte: como deve ser o presídio? O presídio que o Estado vai trabalhar com a questão de educação, com a atividade que ele tem. Existe um discurso muito interessante que o pessoal fala, a mente vazia e sem fazer nada é a oficina do demônio. O que acontece nos nossos presídios é que não existe, tem que ter uma atividade mais objetiva do que o preso faz lá e o controle do Estado que ele faz. Porque se ele não tiver, o criminoso, ao criar suas próprias regras, ele vai fazer. Claro. Ele vai começar a trabalhar nisso. E aí eu penso na situação do Brasil, mas como você colocou, a situação também acontece fora, em grandes potências, nos Estados Unidos, no menor caso. Sim, porque é claro que países desenvolvidos têm mais recursos para enfrentar isso, ou mesmo para não ficar com esse problema do início. Se você controla os presídios na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, ali tem muitos recursos, as prisões são lugares muito bons, por quanto uma prisão possa ser um lugar bom. E o feito é que provavelmente tem falta de recurso e mesmo os presídios acabam sendo superlotados. É o número dos presos que acaba tendo o sistema, tem pouco controle. Você disse bem, gosto desta ideia da fronteira do Estado, mesmo porque são pequenas fronteiras, pequenas como lugar, mas muito densas em todos os estados do Brasil, por exemplo. Eu tendo a achar que o problema tem um caráter cultural também, porque existe uma certa cultura de combater problemas sociais com repressão. Sim. Falta uma cultura da prevenção. A política deveria ser muito mais voltada para a prevenção do que propriamente para a repressão. Claro. O presídio é a última possibilidade, o último tipo de recurso. O direito penal, ele deve atuar em último caso. Há uma possibilidade de atuar no campo do direito administrativo, há a possibilidade de aprimorar uma série de outras instituições. Então, quando o problema da violência é pensado somente a partir do direito penal e da repressão, ele tende a ter como resultante superlotação de presídios. E outro ponto também que talvez valha a pena destacar é que o presídio ele surge como uma instituição que já aponta uma certa falência na questão social. O presídio sempre foi problemático. O Michel Foucault denunciava em Vigiar e Punir o presídio na sua própria concepção. Desde que ele foi concebido
já não necessariamente com caráter ressocializador, porque ele de alguma maneira organizava a sociedade. E um ponto que eu acho fundamental é que o presídio também é um retrato da sociedade, o local para onde a gente envia aquelas pessoas que transgridem as normas, isso implica responsabilidade social, de alguma forma também, de todos que estão, dos membros de toda a sociedade. Então, a questão da celeridade que você mencionou é um problema seríssimo, porque a gente, quando pensa em presídio, às vezes pensa nos criminosos mais violentos. O Gilberto lembrou que há uma série de criminosos que praticaram crimes de menor potencial ofensivo ou coisa dessa natureza, e eles muitas vezes estão presos e não houve ainda uma sentença condenatória que transitou em julgado. E, por outro lado, há presos que já cumpriram a pena, mas os juízes não puderam expedir ainda um alvará de soltura. Então, falta uma organização maior do Estado que vem se tentando fazer também através do CNJ e tudo, mas isso tem que ser uma atuação coordenada de vários setores do Estado e também eu acho que tem que mudar a cultura um pouco da lógica repressiva para uma lógica mais preventiva, porque o Estado tenta compensar suas falências, às vezes, com a repressão. Pedro, até porque quando o Estado não atua, e o André falou bem, nessa política do presídio, nessa dinâmica de prevenção, e enche o presídio com pessoas que não foram julgadas, com pessoas julgadas, a pressão dessa pessoa que não está em nenhuma facção, quando o nosso presídio está ligado a facções, é muito grande. Ele vai ter que humanamente sujeitar a lógica do presídio. Já que o Estado não impõe a lógica, o André falou muito bem, o preso autorregula com sua lógica, com sua lei o presídio. E é uma lei muito mais dura, inclusive, do que a lei julgada, oficial e legislativa. Claro, porque a lei oficial tem os recursos da polícia, mesmo do exército, enfim, para se impor. A lei dos presos, cada preso, na teoria, pode fazer a sua lei. É claro que parte dos presos se organizam, e isso aconteceu já no final dos anos 70 e mesmo nos anos 90 e tudo isso, e tem que impor as suas leis, e tem que impor sendo cruel, muitas vezes, mesmo ao início. O ponto da promiscuidade que existe dentro do presídio é seríssimo, e não é só a promiscuidade entre presos de menor periculosidade e presos de maior periculosidade, mas também a promiscuidade que se estabelece entre o carcereiro e o preso, entre funcionários estatais e o preso. Esse é um ponto que é importante porque a sociedade não fica sabendo o que acontece naquela trama obscura. A gente tem notícias, às vezes, de greves de fome, rebeliões, quando acontece uma situação extrema, de crise, mas o cotidiano do presídio é algo completamente desconhecido. Eu até vou trazer isso, eu vou fazer essa ponte. Só gostaria de voltar a um comentário